Este primeiro vídeo da playlist mostra as novidades do Active 3D versão 5. Os vídeos seguintes mostram como usar cada um desses recursos. O navegador mostra uma estrutura em árvore para cada pavimento do seu projeto, contendo os objetos separados por tipo. Visualize o objeto selecionado em 3D e em 2D, enquanto modifica as suas propriedades na palheta. Ligue e desligue os objetos individualmente ou em conjunto sempre que desejar. Você pode fazer isso até mesmo durante os comandos. Selecione objetos no navegador para alterar suas propriedades, teclando Enter. Aproveite uma nova propriedade chamada ID para identificar os seus objetos. O novo ID informado aparece ao lado do objeto. Continue usando o comando de pavimentos para desligar itens do seu projeto. Ele desliga também do navegador, reduzindo substancialmente a lista de objetos que ele mostra. Para percorrer os objetos do seu projeto, você pode usar as setas no navegador, que ele vai mostrando individualmente cada objeto. Use a seleção por dois cantos para selecionar um conjunto de objetos e tecle Enter para alterar as suas propriedades. O navegador de documentos é uma outra aba do navegador do Active 3D que mostra as vistas 2D do seu projeto. Selecionando a vista, você altera as propriedades e com um duplo clique na vista, você faz um zoom naquela determinada vista. Facilmente você desliga as vistas que não estão sendo utilizadas, como também pode editar o nome da vista no próprio navegador, teclando F2 e informando o novo valor. O navegador também mostra as poligonais de área do seu projeto. Você pode facilmente editar o nome da poligonal aqui da mesma forma. Com o botão direito do mouse, você chama o comando para criar uma nova tabela. Eu escolho tabela de áreas e vou arrastar as poligonais de área do navegador para dentro da tabela. Agora, com o botão direito do mouse, lá no cabeçalho, eu consigo remover as colunas que eu não quero. Também faço isso dentro do botão Opções. Posso mover as colunas de lugar, ordenar, criar totais em cada coluna e, finalmente, fechar a minha tabela. Quando eu fecho a tabela, ela volta para o navegador, aparece lá. No dia seguinte, quando abrir o arquivo de novo, você clica ali e a tabela vai estar do jeito que você deixou. Agora vamos fazer uma modificação nas poligonais de área. Vou criar duas novas poligonais aqui, modificar os nomes. E vou abrir a tabela novamente para atualizar. A tabela está pegando todas as poligonais existentes no projeto. Como eu criei novas duas poligonais, eu clico para atualizar a tabela e as duas poligonais vão aparecer. Então nós temos dois itens novos aqui na tabela. Se eu quero essa tabela na tela, eu clico um botão para criar a tabela na tela e ele cria uma outra tabela do tipo Table do AutoCAD, exatamente igual à tabela que você tem. Quando houver alteração no projeto, você primeiro atualiza a tabela para depois atualizar a tabela na tela. Vou remover uma coluna aqui e agora atualizo a tabela no desenho. Vou criar uma nova tabela, que é a tabela de esquadrias. Vou arrastar de dentro do navegador as janelas e portas do segundo pavimento, fazendo duas seleções. Essas duas seleções aparecem clicando no botão seleção. Eu posso apagar essas seleções que eu criei, criar uma nova seleção que é todos os objetos. Você vai ver que a tabela agora possui mais itens. Então, clicando nos cabeçalhos, eu consigo tirar algumas colunas. No botão Opções, eu posso mudar o nome da tabela. Vou colocar aqui um outro nome, uma outra descrição. E vou desligar algumas colunas que não me interessam. Pronto. Agora eu vou mostrar um recurso. Eu vou criar uns totais aqui nas áreas primeiro. Totais em área. E vou mostrar um recurso de agrupar linhas conforme a coluna que eu clicar. Eu cliquei na coluna tipo, o Active me criou dois conjuntos
um conjunto de portas e um conjunto de janela. E os totais agora são parciais para cada conjunto. Também posso pedir para unir linhas semelhantes. Vou selecionar, por exemplo, tipo e estilo. Ele vai me juntar todas as portas e as janelas que possuem o mesmo tipo e mesmo estilo, colocando uma nova coluna que mostra quantas unidades existem. Então, por exemplo, eu tenho duas portas de estilo externa 200, duas janelas do estilo lareira e assim por diante. Estou criando uma nova tabela agora de quantitativos para mostrar como é que a gente seleciona objetos. Eu pedi para selecionar objetos na tela e adicionei 3 paredes. Apareceu aqui na tabela. Agora eu vou arrastar do navegador para dentro da tabela, criando uma nova seleção de objetos. Agora eu vou arrastar um único objeto da tabela, do navegador, para dentro da tabela, onde eu posso escolher as condições que eu quero filtrar. Eu escolho o estilo do objeto, fazendo com que ele pegue todas as paredes que tenha aquele estilo. Veja que aqui já aparece o nosso elemento construtivo que nós tínhamos adicionado na tabela. E a identificação. As tabelas de blocos são tabelas que você seleciona objetos na tela ou estabelece uma condição para ele selecionar todos. E o Active mostra na tabela propriedades que são comuns a todos os blocos e depois os atributos que esses blocos contêm. Deixa eu apagar algumas colunas aqui e mostrar os atributos. Você pode ver que a maioria dos atributos aparecem vazios, porque alguns blocos têm uns atributos, outros blocos têm outros atributos. Então eu vou pedir para fazer duas tabelas separadas. Com o bloco indicação de esquadria, primeiro eu apago a seleção, escolho na minha lista lá o indicador a indicação de esquadria. E ele criou uma tabela parcial mostrando somente os dados daquele bloco de indicação de esquadria. Vou criar uma nova tabela, dessa vez eu escolho a indicação de pilar e temos uma segunda tabela com alguns itens, alguns blocos de indicação de pilar. Você pode ter quantas tabelas você quiser, elas vão aparecer ali na lista do navegador. E você pode também inserir essa tabela no Paperspace. Nós vimos anteriormente uma tabela que foi criada dentro do Model, mas agora criamos ela no Paper. É um objeto table do AutoCAD que você pode formatar como quiser, modificar as cores, modificar o fundo. E quando a tabela for atualizada, você atualiza o seu projeto também. O último item que eu quero mostrar sobre tabelas é a exportação da tabela. Se você fizer um Ctrl+C para selecionar tudo que tem na tabela e fizer Ctrl+V dentro de uma outra planilha, seja Excel ou Google Docs, vai aparecer todo o conteúdo da tabela e você pode fazer o que quiser com ele. Também estamos trabalhando para disponibilizar em breve a exportação dos dados da tabela para programas de orçamento. Esta versão traz uma nova interface para inserir blocos. É uma palheta que mostra todos os blocos que existem a partir de uma determinada pasta inicial que você define. Selecionando uma subpasta, você tem acesso aos blocos dentro dessa subpasta e com um duplo clique no bloco, você insere ele dentro do seu projeto. Inserindo o bloco em 2D, o Active automaticamente insere o bloco em 3D também. Os dois blocos ficam vinculados, qualquer alteração que houver em um ou em outro será atualizado automaticamente. Os blocos também contêm atributos que você pode colocar informações que depois aparecerão nas tabelas. Selecionando o pavimento térreo, eu posso agora inserir um outro bloco em 3D. Ajusto a posição do bloco. E para que o bloco apareça em 2D, eu preciso selecionar o bloco e pedir para relacionar o bloco. Assim ele vai aparecer em 2D também. O menu de blocos possui um botão que aciona um programa que vai fazer o download dos blocos da GBCAD para dentro do seu computador, somente dos novos blocos que você ainda não possui, atualizando a sua biblioteca. Esta outra aba de conjuntos é um local onde você pode gravar partes dos seus projetos para inserir em outros projetos.
Uma vez definida a pasta, você pode pegar qualquer objeto do Active 3D, um ou mais objetos. Você tecla Ctrl C para copiar, abre um arquivo novo, vazio, e tecla Ctrl V para colar. Os objetos vão aparecer dentro do projeto, você só precisa ajustar a posição de visualização e salvar o arquivo lá dentro daquela pasta dos conjuntos. A partir do momento que o arquivo está salvo, você vai para outro projeto qualquer, acessa o menu de conjuntos e vai aparecer o objeto que você gravou lá dentro. Você pode inserir tranquilamente num outro projeto. É um objeto do Active 3D que você pode manipular como se tivesse recém-criado esse objeto com comandos. Assista aos outros vídeos dessa playlist ou acesse o site da GBCAD para você ter mais informações sobre as novidades dessa versão do Active 3D. Muito obrigado.